Sim, Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui novamente reunido para o segundo módulo do curso promovido pela SBU Ceará, curso Terapia Antiandrogênica no Câncer de Próstata para o urologista. Nesse módulo 2, o objetivo é conversar sobre os efeitos adversos da terapia antiandrogênica e eu gostaria de agradecer, em nome da SBU, as telas, pelo apoio que tem nos dado, pelo apoio nesse curso, pelo apoio à SBU Ceará, e passar a palavra para o Dr. Vladimir Pinheiro, que vai estar conduzindo os trabalhos hoje à noite. Dr. Vladimir. pronto. Eu quero agradecer o convite aí pela SBU para moderar. Esse é um assunto muito, muito importante, que, por incrível que pareça, talvez a maioria dos oncologistas e do urologista não se aprofundam nesse tema. E, assim, eu fiquei muito contente, porque é um tema que a gente já procurava muito, a gente já organiza o grupo do GTUC no Ceará, né, Rafael, que é um grupo de cancerológico que é também coordenado pelo SBU Ceará. Então, a gente sempre teve a pretensão, a vontade de ver uma aula sobre os efeitos adversos da terapia antiandrogênica. Porque todo mundo acha que o análogo ele é muito bonzinho e não conhece o outro lado também da terapia antiandrogênica. Então, a gente convidou, quero agradecer a SBU, né, e agradecer aos participantes, o Dr. Rafael Franco, da Rede Dó, de São Paulo, e a doutora Virgínia, oncologista aqui do Ceará, e aos participantes que estão prestigiando a gente. Então, eu vou deixar a palavra com o Dr. Rafael Franco para ele iniciar os efeitos adversos. Pode compartilhar, Rafael. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Doutor Vladimir, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de falarmos um pouco aí sobre os efeitos do bloqueio androgênico, isso, né, que aparentemente não tem nada a ver com a minha especialidade, mas que cada vez mais tem muita relação. Eu sou cardiologista de formação, né, sou titulado também em medicina intensiva, e até por uma questão do local onde eu trabalho, né? Então, eu estou na Rede Dora há cerca de 2 anos e meio e trabalho nos hospitais São Luís do Itaim, no Vila Nova Star, hospitais que têm um grande número de pacientes oncológicos e para os quais nós somos chamados com frequência, né? Nesses hospitais eu coordeno as UTIs cardiológicas, né? Tanto do São Luís Unidade Itaim quanto do Vila Nova. Eu vou gastar os próximos minutos dos senhores para a gente falar um pouquinho disso, dos efeitos adversos do bloqueio hormonal. Não tem nenhum conflito de interesse em relação aos temas que nós vamos tratar aqui nesses próximos minutos. Então, isso é sabido por todos, né? Eu começo trazendo a vocês dados do National Cancer Institute, agora, de 2020, dados um pouco desatualizados, por incrível que pareça, apesar de serem americanos, né, falando que em 2016 a gente tinha ativos mais de 3 milhões de casos de câncer de próstata na população dos homens americanos. E chama a atenção que, pensando em 2020, e esses dados são dados atualizados, entre aspas, estima-se que haverão quase 200 mil novos casos de câncer de próstata nos Estados Unidos apenas, o que representa 10,6% dos casos novos. E, igualmente estimado, nós estamos falando aqui de 33.330 mortes, né? Algo que representa 5,5% das mortes por câncer de próstata, por câncer total nos Estados Unidos. O que é um dado extremamente positivo é a sobrevida. Esses pacientes vivem muito, graças a Deus. Quase 98% de sobrevida em 5 anos, dados retrospectivos de 2010 a 2016. Nós estamos falando de uma doença de alta prevalência, com alta incidência e com boa sobrevida, com ótima sobrevida. Dito isso, já começa a entrar nessa celeuma de onde nós estamos, né? Então, o câncer de próstata está localizado aqui entre os 10 maiores cânceres primários associados à mortalidade cardiovascular. E eu destaco aqui o dado que, nessa publicação do ano passado,
né, do European Heart Journal, nós tivemos dentro da população de pacientes com neoplasia de próstata, quase 510 mil pessoas, 89 mil mortes, mais de 89 mil mortes associadas diretamente ao câncer e quase 85 mil mortes associadas a doenças cardiovasculares. É quase o mesmo risco de ir a óbito, seja por câncer, pelo próprio câncer ou por doença cardiovascular. Não estranhe esse dado, né? As mortes por doença cardíaca propriamente dita representaram 77% deste montante. Aqui nas mortes cardiovasculares estão incluídos AVC, VCI, dissecções de aorta, e aqui nós estamos falando de doenças primariamente cardíacas, como especialmente doença coronariana e valvopatias. Esse talvez seja o gráfico, que vocês me perdoem pela má definição dele, eu fiz questão de trazê-lo maior, da mesma publicação, né? Mostra a evolução do risco de morte, seja associado ao câncer ou à doença cardiovascular. Então, notem que na década de 70, década de 80, o câncer de próstata matava mais do que doença cardiovascular. Isso no mesmo indivíduo, viu? Que fique claro. O risco do mesmo indivíduo de morrer primariamente do tumor ou de doença cardiovascular era maior. Isso, em meados da década de 90, começo dos anos 2000, se inverteu. Hoje em dia, um indivíduo que recebe um diagnóstico novo de neoplasia de próstata tem mais chances de falecer por doença cardiovascular do que pelo próprio câncer. Esse é o ponto em que nós estamos atualmente. E olha que outro diagrama extremamente interessante, que fala sobre o risco de morte por doença cardíaca a partir do diagnóstico, né? Então, esse risco em relação ao câncer de próstata, que é essa linha amarela, cresce proporcionalmente desde o diagnóstico, né? Piorando a partir do 5º ano. Falando tudo isso, eu estou falando de talvez o principal evento adverso da questão do bloqueio hormonal. E aí a gente traz para uma rápida pincelada a respeito de fisiopatologia. Então, quando a gente fala de bloqueio hormonal, isso é sabido por todos vocês, certamente até melhor do que eu, que a gente vai buscar o bloqueio de algum desses locais onde o sistema androgênico, né, depende, funciona. Então, a gente tem aqui os bloqueadores do GNRH, dos quais a gente tem os agonistas mais antigos, como o Leuprolide, os antagonistas, como o Degarelix, e mais recentemente o Relugolix, os estrogênicos, que também vão ter essa capacidade de inibir o GNRH, produção de LH, que vai atuar nos testículos, perdão, né, que podem ser alvo da castração cirúrgica, também alvo claro de bloqueio hormonal, e finalmente o bloqueio direto dos receptores da testosterona, né, feito pela bicaludamida, a enzalutamida e assim por diante. Outro ponto de bloqueio seria a glândula adrenal. Mas, poxa, falar de tudo isso, onde estão esses potenciais eventos adversos, especialmente relacionados ao coração? Trago como exemplo quando a gente trata dos agonistas do GNRH. Notem que, como efeitos indiretos, ele aumenta a massa gorda, diminui a massa seca, aumenta a resistência à insulina, associa-se à hiperinsulinemia, muda o perfil do colesterol, aumentando o LDL, aumentando o HDL, aumentando triglicéridos, estimula diabetes mellitus, tudo isso relacionado com síndrome metabólica, e aumenta a espessura da parede da artéria, né? Referindo-se a um acúmulo maior de gordura. Tem efeitos diretos também, diminuindo na contratividade cardíaca, aumentando a ativação da célula T, que em última análise vai aumentar a resposta inflamatória dentro da placa aterosclerótica, levando à ruptura de placa e finalmente eventos adversos como AVCs e infartos. E a redução da testosterona diminui vasodilatação, torna o indivíduo mais vasoconstrito, diminui HDL, piora o perfil de lipídio, aumenta a obesidade visceral e ainda associa-se a um estado protrombótico. Então, notem que, falando especificamente de agonistas do GNRH, nós estamos falando praticamente de uma bomba para o sistema cardiovascular. Aqui eu só listei, né, separadamente, como já temos aqui no diagrama, né, os diferentes pontos em que o sistema androgênico pode ser inibido. Bom, falando de sistema cardiovascular, eu vou fazer uma rapidíssima, né, levantamento sobre o tema. Aqui nós voltamos ao ano de 2011, uma publicação do JAMA, uma meta-análise,
falando sobre benefício do bloqueio androgênico, da terapia de deprivação androgênica, diretamente relacionado à castração e os seus efeitos no sistema cardiovascular. Esse é um dado extremamente interessante. Notem, na figura de baixo aqui, né, a gente está falando aqui da mortalidade associada ao câncer de pâncreas. E claramente favoreceu a terapia de deprivação androgênica. E olha que interessante, logo acima, não houve um aumento do risco de mortes cardiovasculares, né? Foi neutro. Só tem um detalhe aqui. Em 2011, a gente estava falando basicamente de agonistas do GNRH. Então, a terapia de deprivação androgênica deu uma mudada a partir daí. Aqui, a gente chega no primeiro antagonista do sistema GNRH, o Degarelix, né, que é bastante explorado nessa publicação da European Neurology de 2014, que traz 6 estudos, todos eles comparando agonistas em diversos cenários com o Degarelix, né? Essa meta-análise avaliou mais de 2.300 pacientes, né? E eram pacientes que recorreram doença depois de cirurgia ou de radioterapia, ou tinham evidência clínica de piora. E olha que dado interessante, né? Que há um claro favorecimento ao antagonista do GNRH no que se refere à mortalidade cardiovascular. E mais interessante ainda é que esse benefício é mais claro quando o indivíduo tem fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Isso fica ainda mais claro. Notem, os eventos cardiovasculares, a mortalidade foi de 6,5% no grupo que usou o Degarelix e tinham fatores de risco cardiovasculares, e 14,7% no grupo que usou agonista do GNRH. P altamente significativo. Lançando uma luz sobre isso, sobre o possível benefício adicional em redução de mortalidade cardiovascular com o uso dos antagonistas do GNRH em contrapartida ao uso dos agonistas, né? Tem todo um racional fisiopatológico para isso, pensando que os agonistas do GNRH vão ter uma fase rápida de flare, de aumento da ativação do sistema androgênico. Isso pode estar associado a rápida progressão de doença cardioaterosclerótica ou eventualmente até de desenvolvimento dela. Esse talvez seja o nosso principal objeto de estudo e que tornou esse assunto palpitante no meio da cardiologia. Publicação desse ano, maio desse ano, é o estudo HERO, com certeza todos vocês ouviram falar do HERO Trial, que comparou o uso de um agonista do GNRH, o Leuprolid, com um antagonista. E, mais do que o antagonista, ele é por via oral, né, diferente das formulações injetáveis, né? Esse antagonista é o Relugolix, né? Primeiro, em relação à eficácia contra a doença, e aí cabe o destaque, né, foram avaliados mais de 900 pacientes, 930 pacientes, todos com neoplasia de próstata avançada e seguidos por 48 semanas. Definiu-se neoplasia de próstata avançada nesse cenário, o aumento de PSA após um tratamento cujo objetivo era curativo, uma doença metastática no momento de diagnóstico recente, acabou-se de descobrir uma doença metastática, uma doença localmente avançada para a qual não havia proposta de tratamento curativo de cara, seja com cirurgia ou radioterapia. Já chama a atenção aqui a potência de castração do Relugolix, né? De novo, são dados que vocês conhecem muito bem. E que não só superou a margem de não inferioridade, como era o objetivo do estudo, como superou a margem de superioridade. Então, o Relugolix, nesse estudo, foi melhor do que o Leuprolid em termos de castração. E esse é o dado que mais nos interessa, já que estamos falando de efeitos adversos, que é a incidência de eventos graves do ponto de vista cardiovascular. E aqui, quando eu falo de eventos graves, eu estou falando de infarto, AVC, isquêmico hemorrágico ou morte por todas as causas, né? E notem como o Relugolix teve 2,8% de eventos nesse grupo e o Leuprolid 5,6%, uma redução de 54% no risco de ter um evento cardiovascular mais importante. Então, realmente um dado muito marcante e favorecendo muito o antagonista GNRH frente ao agonista, né, GNRH na terapia de castração. Adicionalmente, a gente teve outros eventos adversos, né? Então, assim, no global, os eventos adversos foram semelhantes. A diferença, de fato, se deu nos MACEs, nos eventos cardiovasculares mais importantes.
né? E especialmente, né, houve uma diferença, né, nos pacientes que já tinham um histórico prévio de eventos cardiovasculares. Olha essa diferença, né, 17,8% no grupo agonistas contra 3,6% do grupo relugolix. Outros eventos também aconteceram, como os fogachos, né, a fadiga, todos muito semelhantes entre os grupos. Apenas a diarreia diferiu um pouco, sendo mais frequente no grupo do relugolix, do antagonista do GNRH. Então, hipertensão, diarreia, artralgia, constipação, fadiga e fogachos foram outros eventos adversos comuns dessa associação, desses dois agentes. Não só os agonistas e antagonistas do GNRH podem atuar, né, no sistema cardiovascular, gerando efeitos adversos. Trago aqui dados que vocês também certamente conhecem, dados do PROSPER Trial, né, que testou um inibidor direto do receptor androgênico, a enzalutamida. Né. O PROSPER avaliou mais de 1.400 pacientes, né, no diagnóstico, todos eles não metastáticos, resistentes à castração, e que tinha um tempo de duplicação do PSA menor do que 10 meses, né? Todos já em uso de terapia de deprivação androgênica, seja elas com agonistas, antagonistas, GNRH, ou com orquiectomia, com castração cirúrgica. Do ponto de vista de eficácia, né, a sobrevida livre de metástase foi claramente melhor no grupo enzalutamida. O grande problema se deu em relação ao perfil de efeitos adversos. E, de novo, né, falando aqui de um aumento de efeitos adversos cardiovasculares, como hipertensão e eventos maiores, como infarto, AVC e mortalidade, no grupo que usou o inibidor direto, como a enzalutamida. Esse trabalho é tão marcante que guidelines todo o tratamento de deprivação, vou falar mais adiante, né, até questiona se indivíduos que têm esse mesmo cenário, só com um tempo de duplicação do PSA maior do que 10 meses, se devem ser expostos à enzalutamida, se houver um cenário de fatores de risco cardiovascular, frente ao aumento de eventos cardiovasculares. Mas o que fazer frente a esse risco? Eu acho que esse aqui talvez seja um ponto importante da nossa discussão. Em 2016, uma publicação da Circulation, do Bhatia, propõe essa metodologia do ABCDE para uma regra mnemônica para que tenhamos cuidado com esses pacientes, né, recebendo terapia de deprivação androgênica. A letra A significaria para que ficássemos atentos a sinais e sintomas cardiovasculares e, se possível, para que prescrevamos aspirina, seja para prevenção primária, mas especialmente para prevenção secundária. Controle adequado da pressão arterial, com alvo menor do que 14/9. Um controle adequado de colesterol, já passando para a letra C, usando estatinas de alta potência, como a atorvastatina e a rosuvastatina. Cessação do tabagismo, né, que é algo extremamente importante em qualquer cenário. Passando para a letra D, diabetes e dieta. Então, cuidar do diabetes, monitorar a glicemia e a hemoglobina glicosilada, usar a metformina se possível. Dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e baixa ingesta de gorduras saturadas. E reposição, quando indicada, de vitamina D e cálcio. Evitar o álcool e somente o exercício, né, com 150 minutos por semana de exercício moderado a intenso ou 75 minutos de atividade vigorosa. Então, esse ABCDE seria algo extremamente interessante para que cuidássemos desses pacientes recebendo terapia de deprivação androgênica. Naturalmente, ele não fica só por aí, né? A gente tem outros problemas associados à terapia de deprivação androgênica. Um deles, certamente, é a doença óssea, osteopenia, osteoporose, fraturas. Essa é uma publicação mais antiga, de 2005, né, do New England, em que foi feita uma avaliação retrospectiva de mais de 50 mil pacientes, né, submetidos à terapia de deprivação androgênica. E o dado é extremamente interessante, né? 32 mil não foram submetidos à terapia de deprivação androgênica, é o melhor grupo em termos de sobrevida livre de fratura. O uso de poucas doses, de 1 a 4 doses, associou-se foi praticamente igual ao não uso da terapia de deprivação androgênica. E a partir daí, quanto mais intenso o tratamento de deprivação, maior a incidência de fraturas. 5 a 8 doses de agonista GNRH está aqui, mais de 9 doses está aqui, e orquiectomia é o elemento que mais associa-se
a osteoporose, a osteopenia e principalmente aqui no caso relatado, fraturas, né? Dito isso, está claro que a doença óssea é um problema quando a gente está falando de terapia de deprivação androgênica. Então, algumas coisas a serem lembradas. E aqui é o guideline que eu disse aos senhores da prostate deste ano, 2020. E recomenda-se uma densitometria basal, no máximo até 6 meses do início do tratamento. Repetir essa densitometria a cada 2 anos no máximo. Monitorar níveis de vitamina D, pelo menos uma vez ao ano. E em caso de estarem abaixo do seu valor de referência, repor de no máximo 800 a 1.000 unidades por dia de vitamina D. Reposição de cálcio, se for indicado. E essa reposição não deve ultrapassar 1.200 miligramas por dia. E usar o FRAX Score. O FRAX Score é um score que determina risco de fratura associado aos dados da densitometria óssea. E considerar o uso de ácidos zoledrônicos, Ometa ou o denosumab, em pacientes de mais alto risco de fratura. Então, isso seria como ter um olhar para a doença óssea nesses pacientes realizando terapia de deprivação androgênica. Tem outro ponto que é fundamental, que eu genericamente dei o nome de disfunção neurocognitiva, né? Também trago um dado aqui da JAMA Oncology de 2017, mostrando a sobrevida livre de demência em pacientes não submetidos à terapia de deprivação androgênica e nos que foram submetidos à terapia de deprivação androgênica. E esse dado ainda piora quando a gente associa com a idade. Se mais jovens, o impacto é menor, apesar de ser pior do que nos indivíduos que não foram submetidos à terapia de deprivação androgênica. Os indivíduos idosos, mais de 70 anos, boa parte da nossa população com neoplasia de próstata, não usar a terapia de deprivação androgênica teve associado com melhor prognóstico em termos de evolução para demência ou disfunção cognitiva do que ter mais de 70 e usar a terapia de deprivação androgênica. Esse dado é controverso. Vou voltar um minuto. Esse dado da JAMA foi um dado retrospectivo, 9.272 pacientes, 3,4 anos de segmento. Este dado que eu exponho aos senhores, do mesmo ano, da Cancer de 2017, foi um estudo prospectivo, que cuidou de 241 pacientes que foram divididos nesses 3 grupos. Grupo que usou a terapia de deprivação androgênica, do grupo que tinha câncer de próstata, mas não usou terapia de deprivação, e os controles saudáveis. Não houve diferença no segmento de 36 meses no desenvolvimento de síndromes demenciais ou de disfunção cognitiva. Eram realizados 14 testes em cada paciente ao longo desse período, de maneira seriada. Então, o impacto da disfunção neurocognitiva parece existir, mas ainda há uma certa controvérsia em relação a ele. De qualquer forma, a gente tem que estar atento, E identificar que risco de depressão e risco de declínio cognitivo nessa população é uma realidade, é função nossa. E deve ser abordada, avaliada frequentemente nas nossas consultas ambulatoriais. E especialmente nos pacientes com mais de 70 anos de idade e que usam a terapia de deprivação androgênica há mais de 2 anos, é extremamente interessante que esse paciente seja submetido a avaliações neurocognitivas pelo menos uma vez ao ano, para exatamente flagrar sinais iniciais de disfunção cognitiva, especialmente perda de memória e sinais de evolução para síndromes demenciais. Os neurologistas que fazem esses testes neurocognitivos são testes extremamente detalhados e que muitas vezes no segmento você consegue acessar minúcias dessa piora, desse declínio da porção cognitiva, das funções cognitivas do indivíduo. Sintomas vasomotores também são muito frequentes, Os fogachos, Então, são extremamente frequentes. Eles, às vezes, são tão intensos que vão atrapalhar o sono do indivíduo, então acabam levando a um distúrbio de sono. Podem acometer até 80% dos pacientes em uso de terapia de deprivação androgênica. Esses são dados de 2004, dessa referência da Oncology. E, claramente, todos os senhores sabem disso, muitas vezes os sintomas vasomotores são o motivo para a descontinuação do tratamento da terapia de deprivação androgênica. E aí, eu acho que a gente tem uma série de medicamentos que, ao menos, o FDA não aprova nenhum deles especificamente para o tratamento desses sintomas vasomotores, mas que eu acho que são opções interessantíssimas, especialmente a venlafaxina, para tentar diminuir a sintomatologia desses pacientes com muitos sintomas vasomotores, especialmente os fogachos.
né? Tem ainda o megestrol, a paroxetina, a clonidina, a gabapentina e até o Depo-Provera. Todas essas drogas a gente tem disponíveis no Brasil, que poderiam ser usadas como opções para ajudar no tratamento dos sintomas vasomotores. Bom, então eu acho que é isso, né? Me perdoem se extrapolei um pouco os 15 minutos. Agradeço demais novamente a oportunidade. Maravilha, Rafael. A mais espetacular aula que eu vi sobre o assunto. Realmente, meus parabéns. A gente fica querendo que tivesse aqui 100 oncologistas para assistir. Eu acho que todo oncologista deveria estar assistindo essa aula e o urologista também, ou seja, quem trata realmente de câncer de próstata e câncer urológico. A gente vai abrir para as perguntas, né, Idel? A gente vai abrir para as perguntas do caso da Virgínia. Eu vou começar a pergunta para o Rafael, uma coisa que eu acho que é importante. Só para dar o dado da venlafaxina, é importante você ter falado isso, porque o último consenso de Sangalen de câncer de próstata, praticamente falando sobre os efeitos vasomotores, essas depressão, insônia, ondas de calor e etc., essa dinamia, assim, no consenso, eles realmente, os oncologistas e urologistas que participaram, realmente falaram da venlafaxina como um importante meio para se usar. Eu queria perguntar, Rafael, para você, em relação a gente sabe que o câncer de próstata, na grande maioria dos pacientes, são pacientes na faixa a partir dos 60 anos, né? A gente vê que a grande maioria são pacientes de 62, 64 anos. Na minha prática de 20 anos tratando câncer urológico, eu acho que essa é uma idade que a gente que sobe um alerta. A minha pergunta para você é o seguinte: hoje o paciente que começa o análogo, seja gozerelina, ou leuprolide, ou degarelix, essa tríade mágica de medicamento do antiagregante, do grupo da civastatina, da metformina, você acha que esses pacientes já são considerados de cara pacientes de alto risco, independente de ser pacientes com síndrome metabólica, obesos e etc. Você acha que a gente já deve iniciar, assim, de forma prática para os ouvintes aqui, a gente deve iniciar o AS, a metformina, a civastatina? Qual é que quando a gente deve realmente usar essas medicações? Grande pergunta, viu? E aí agradeço por tê-la feito. Né? Antes de eu vou dar uma resposta um pouco grande, a gente volta no tema principal. Como você bem destacou, claramente a neoplasia de próstata é uma neoplasia de pacientes mais idosos, né? Então tem com mais idade. E em geral, uma boa parte desses pacientes já guarda ou já traz consigo uma série de fatores de risco. E eu acho que esse é o X da questão. Está claramente naquele diapositivo que eu mostrei, quando a gente separa o paciente que tem mais fatores de risco, ele vai pior. Ele vai pior quando usa, né, qualquer tipo de terapia de deprivação androgênica. Vai pior do ponto de vista de eventos cardiovasculares. E o que me chama a atenção nesse grupo é que esse grupo tem que ser olhado de maneira diferente, né? Então, hoje em dia, na cardiologia, a gente tem buscado cada vez mais individualizar as metas de tratamento. Estou falando tudo isso porque esse paciente de câncer de próstata e que vai realizar terapia de deprivação androgênica, eu de cara vou colocá-lo como um grupo de alto risco. Estando num grupo de alto risco, certamente eu vou estratificá-lo melhor. Então, por exemplo, esse paciente, não é que ele vai ser contraindicado para o recebimento de uma terapia de deprivação androgênica, mas eu vou querer conhecer esse paciente melhor no meu consultório. O que significa isso? Poxa, eu vou ver um eco desse paciente, estratificar a coronária desse paciente. Isso não vai contraindicar o tratamento de deprivação, né? Ao contrário, eu vou torná-lo mais seguro. Poxa, esse paciente tem, sei lá, um angiotomo de coronária com cálcio, com uma calcificação coronariana importante. A minha meta de colesterol vai ser mais alta. Quer dizer, no fim do dia, e aí agora sendo muito objetivo, o que eu faço com esses pacientes no meu consultório? Estratifico detalhadamente e as minhas metas são rigorosas para ele. O que significa que a maioria deles vai receber AS, vai receber estatina de alta potência, atorvastatina ou rosuvastatina, e se tiver qualquer desglicemia, ele vai receber metformina como primeira escolha. Então, é muito pouco provável que um paciente idoso, com fatores de risco, que vá ser submetido à terapia de deprivação androgênica, fique sem AS, estatina e, se tiver alguma desglicemia, fique sem metformina. Medicações baratas, né? Medicamentos de acesso extremamente fácil, né?
Vamos abrir para perguntas. Quem quiser, tem uns oncologistas participando aqui, a Virgínia, acho que a Karine estava por aí, o doutor Lúcio Flávio, nosso guru aí, vai falar, um urologista, já ex-presidente da SBU Ceará e já participou de várias diretorias nacionais, extremamente conhecido no Brasil. Pode falar, doutor Lúcio. Obrigado, Vladimir. Eu queria, de princípio, parabenizar o Rafael, excelente aula, né, Vladimir? Você já falou sobre isso. Excelente aula, Rafael. Adorei. Aprendi muita coisa importantíssimas, né? Quero parabenizar aí Delbrando, Rommel, Vladimir por esse evento fantástico, né? E agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar nesse momento ouvindo vocês, né? Ouvindo a ciência. E o Rafael foi excelente na apresentação dele. Eu tinha uma pergunta, Rafael, a fazer. Nós temos muitos pacientes que usam, né, esses antagonistas, agonistas principalmente, e a gente tem alguns, e a gente tem agora essa informação que a gente pode usar a venlafaxina, né, que você colocou aí com 75 miligramas por dia. Alguns pacientes, Rafael, eu já tive pensando em usar isso, mas alguns pacientes usam Cymbalta para depressão, usam outras drogas para depressão. Eu queria perguntar a você se a gente pode associar ou substituir, qual a dosagem que se pode, até que dose se pode fazer com esse medicamento, e esse manuseio entre já alguns antidepressivos que o paciente eventualmente toma e a venlafaxina. Era essa pergunta que eu queria fazer. Muito obrigado e ótima a sua apresentação. Professor, eu vou tomar como minha a reverência que eu vi que todo o grupo tem pelo senhor. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre reverencia os mestres que tive ao longo da vida e já vi que o senhor tem belos discípulos aí, né? Os fez com muita capacidade. Então, vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor, mesmo não tendo tido... Hoje, nesse mundo novo, a gente não conheceu pessoalmente, né? Mas vendo, vou tomar a liberdade de chamá-lo por professor. Foi, Rafael. Fui por 35 anos da Universidade Federal do Ceará. Espetáculo, isso é... Hoje eu sou aposentado, né? Essa coisa mais louvável que existe, a vida acadêmica me anima demais. E vou só tomar uma liberdade com o senhor, professor, aqui, já que o Vladimir brincou no começo aí. Infelizmente, o Vozão machucou o meu time no final de semana e tive que chorar. Não fizemos nada, eles realmente dominaram e mereceram a vitória. Mas passando disso, professor, então, a venlafaxina tem se mostrado como uma droga extremamente eficaz também no tratamento e no manejo da depressão, né? E não só da depressão, como alguns transtornos ansiosos. Então, de fato, tem sido muito comum, né? Imagine, no meu consultório de cardiologia também é extremamente comum termos pacientes usando outros tipos de antidepressivos. Na cardiologia, a gente tem usado muito esse citalopram, que mostrou-se muito seguro até pós-infarto. Então, né, Lexapro tem sido muito usado também. Então, nesses casos, com pacientes de fato com muito sintoma vasomotor, com muito fogacho, não está longe de ser uma má conduta trocar o antidepressivo em uso pela venlafaxina. Aliás, é uma ótima opção. A venlafaxina pode ser usada até 300 miligramas por dia para tratar depressão de fato. A imensa maioria dos pacientes com 75 a 150 miligramas de venlafaxina por dia costuma controlar esses sintomas depressivos / ansiedade mais leves, mais tranquilos. Esses que a gente não psiquiatra trata no consultório, né? Não distúrbios mais importantes que certamente vai precisar do colega psiquiatra, né? Então, acho que, de fato, estou absolutamente de acordo com o senhor. A melhor conduta nesses pacientes em terapia de deprivação androgênica, em uso de um antidepressivo e com muito sintoma vasomotor, com muito fogacho, a minha conduta inicial é trocar pela venlafaxina e avaliar esses desfechos. Ressalva de cardiologista. Venlafaxina, às vezes, associa-se com hipertensão. Então, só monitorar de perto
às vezes há um desequilíbrio relacionado à hipertensão, e nós também sabemos que a terapia de deprivação androgênica pode cursar com hipertensão. A gente até viu alguns desses dados. Mas é isso. Prazer estar aqui, professor. Rafael, o Bruno Linhares, é urologista de Fortaleza, está perguntando no chat aqui se a terapia de deprivação androgênica de curta duração, aquela que se faz, por exemplo, o Zoladex a cada 3 meses, 6 meses só, se há diferença em termos de evidência quando comparado à terapia de longa duração. Ou seja, quem faz 6 meses ou quem faz 2 anos ou 3 anos de terapia de curta duração. Existem evidências de que 6 meses o paciente tem risco também de eventos cardiovasculares? Mais uma pergunta muito boa. Não tem essa evidência para curta duração. Na verdade, a gente tem a evidência ruim, né? A gente não tem a boa evidência de a curta duração não fazer grande mal para o sistema cardiovascular. Então, o que se estima é pelo fato de que, como os nossos estudos, né, que falam dos malefícios do sistema cardiovascular, seja dos inibidores diretos dos androgênios, seja dos agonistas/antagonistas do GNRH, são realmente de longo prazo. Então, basicamente, toda essa regra, todo esse cuidado vai valer de maneira mais importante para o longo prazo. Terapias de curto prazo, em teoria, e aí só em teoria, não temos literatura suficiente para isso, né, devem ser melhor toleradas, devem fazer menos mal para o sistema cardiovascular, especialmente nesse aspecto dos MACEs, né, dos eventos cardiovasculares mais importantes. Alguém mais quer fazer pergunta para a gente passar para o caso clínico? Os oncologistas aí, o IDEL, o urologista, quem mais? Se não tiver, Rafael, eu queria fazer uma pergunta. Rafael, eu acho que é a última pergunta, se ninguém se manifestar. Deixa eu te fazer uma pergunta que me incomoda demais. Eu acho que esse tema eu ficaria 2, 3 horas, que é fascinante. Me fala uma coisa, a Unimed Fortaleza, que é o maior plano dos maiores planos de saúde suplementar, divulgou, eu estou falando isso porque foi divulgado na imprensa, no meio médico, que estava gastando milhões com a solicitação de vitamina D, né? Todo mundo chega no consultório hoje com a solicitação de vitamina D. E a gente viu quem amasse e quem odiasse o tema. Eu queria que você orientasse a gente em relação à solicitação da vitamina D, e principalmente para esses pacientes, quanto, eu sei que você falou aí, mas quanto realmente a gente deve fazer a reposição. A vitamina D não é uma medicação barata, a solicitação para os planos de saúde não é barato, então a gente tem que ter um racional para manipular a vitamina D, tanto na solicitação como na terapia. O que é que você recomenda sobre isso? Perfeito, Vladimir. E eu vou até adicionar um dado a mais, né? Está acontecendo uma epidemia do uso de vitamina D por conta dessa possibilidade de reduzir a infecção pelo Covid. Então, ainda tem mais esse problema, né? Então, começando pelo final, eu tenho visto, não infrequente, níveis absurdos de vitamina D em coletas ambulatoriais. Por exemplo, a referência do laboratório do nosso hospital aqui, que é o Fleury, é de 20, né, de vitamina D. Eu tenho visto com frequência 40, 50, 60 de vitamina D e o pessoal tomando vitamina D. E mais do que isso, recentemente eu vi um caso quase fatal de distúrbio de cálcio associado ao uso de vitamina D, né? Então, absurdas, de usos realmente abusivos. Então, sendo muito objetivo em relação à coleta de vitamina D, especialmente no paciente em terapia de deprivação androgênica. Coletar vitamina D uma vez ao ano. Se eventualmente essa vitamina D estiver abaixo do limite de referência, a cada 3 meses repeti-la e fazer a reposição, né? Não se deve fazer uma reposição exagerada. Então, até o dado que mostrei de 800 a 1.000 unidades por dia. Simples, adera 7.000 unidades uma vez por semana, ponto, né? Ponto. Apenas isso. Poxa, passou do limite de referência, está subindo? Suspenda. Começa novamente com 3 meses, recomece. Caso contrário, se o paciente tem mais do que... Está com o valor normal de vitamina D, repita anualmente. É isso. Show. Maravilha. Posso fazer uma pergunta também, Vlad? Sim, pode. Vamos lá, para te passar para o caso. Eu queria também agradecer demais aí o Rafael. Ele brilhantou aí a nossa noite com essa aula, que é um tema, como o Vladimir comentou, um tema que intriga muito a gente, porque a gente vê muito paciente em uso de terapia
E muitas vezes a gente negligencia um pouco os efeitos colaterais e acha que aí vai tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da saúde óssea. Na prática, além dessa questão da vitamina D, o que mais exames a gente deve pedir? Esse, aquele, e como a gente deve conduzir, qual medicamento usar, como é que a gente deve fazer isso aí na prática diária do consultório? Perfeito, Leandro, obrigado. Eu acho que, do ponto de vista de doença óssea, tornando a coisa mais prática, densitometria óssea, assim que você indicar terapia de deprivação androgênica, até o dado de guideline fala em 6 meses, mas indicou, peça, fazer nas próximas semanas, e repetiria a densitometria óssea a cada ano. Frente ao dado da densitometria óssea, usar o Frax Score. O Frax Score é um negócio super simples, tem na internet. Está lá na minha bolsa. Pode digitar Frax Score no Google, já acha aquelas calculadoras do Frax Score, e lá você já vê a estratificação. Feito esse cálculo, dado simples, o único dado mais chato é o dado da densitometria, que você já vai ter em mãos. Paciente de mais alto risco, considerar ácido zoledrônico. Então, basicamente isso. Então, densitometria no diagnóstico, densitometria a cada ano, reposição de vitamina D e cálcio, em caso de vitamina D mais baixa, osteopenia ou osteoporose, e considerar especialmente o ácido zoledrônico como bifosfonado para fixação de cálcio e diminuição dessa retirada óssea de cálcio do osso. Fábio, seu microfone está fechado. Virgínia, pessoal, já que a gente já está com um horário um pouquinho avançado, vamos passar para o caso clínico e qualquer coisa vocês mandam as perguntas, a gente pode mandar para o Rafael depois. A Virgínia está aí? Oi, tô aqui. Vamos lá, Virgínia. Virgínia é oncologista clínica, tem contribuído muito para a oncologia do Ceará, com o GTUC e para a SBU, e oncologista clínico da ProNutri vai nos brindar aí com um caso clínico para a gente discutir. Pois não, Virgínia, pode compartilhar. Minha tela. Vocês conseguem ver? Cachorro. Opa, apareceu agora. Certo? Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Para mim é uma grande honra, e agora uma grande responsabilidade, porque a aula foi fantástica. Parabéns, doutor Rafael. E aqui a gente vai discutir hoje um caso clínico, um caso de vida real, e a nossa prática clínica mesmo, a questão dos eventos adversos do bloqueio hormonal. Começando, eu tenho um paciente aqui de 66 anos. E por favor, vamos interagir, Vai ser muito bacana, essa interação da gente. Eu tenho um paciente de 66 anos, sexo masculino, 3 filhos e divorciado. E eu vou enfatizar essa parte porque ele está bem feliz num novo relacionamento, um relacionamento bacana, pessoa boa. E de antecedentes pessoais, ele tem uma obesidade grau 2, um IMC de 38, tem uma dislipidemia, hipertensão e diabetes não insulino dependente. De medicações, ele faz um Crestor, uma losartana, uma dapaglifazona com cloridato de metformina. Em 2007, iniciou a investigação, foi em outro serviço, de um PSA de 18, chegou a ser operado, foi com uma prostatectomia radical, veio um adenocarcinoma de próstata, um Gleason 7, um 3+4, invadindo a vesícula seminal de forma bilateral, margens livres, ficou com um PT3B-N0. E o PSA ficou indetectável após a cirurgia. Em 2010, ele teve uma recidiva bioquímica, fez uma radioterapia para a loja prostática. No momento, foi discutido para ele a questão se fazia terapia de supressão de testosterona, não aceitou, perdeu o segmento e ficou assintomático, estava bem. Em 2016, ele retorna com PSA de 18 e foi feito na época um PET com PSMA, que teve uma captação em múltiplos linfonodos mediastinais, paraósticos, retroperitoneais e lesões ósseas também. Nesse momento, foi discutido com ele o tratamento, indicado uma terapia de supressão dos níveis de testosterona de forma contínua ou via medicamentosa, que seria um agonista ou antagonista de LHRH, ou a forma cirúrgica, que seria uma orquiectomia bilateral, mas esse daí é só para a gente citar aqui, Não foi discutido isso com ele.
e, no momento, uma terapia, quimioterapia, né, ou um antiandrogênio de nova geração. E aí eu pergunto para os senhores, né, nesse primeiro momento, considerando que a gente tem agora diversas opções de tratamento disponível atualmente nesse cenário de um câncer de próstata metastático sensível à castração, as comorbidades desse paciente seriam pontos de discussão na escolha do tratamento oncológico? Ou seja, sim, eu penso nas possíveis efeitos colaterais das drogas e aí eu escolho a terapia dele, ou não, eu vou fazer a terapia independente das comorbidades. Se alguém quiser comentar, como é a prática de vocês, assim, em relação a essas opções de tratamento? Nós temos aqui um oncologista, o doutor Marcos está aí, né? A gente vai passar a palavra para o Marcos Amarante. Você pode falar aí, Marcos? Você está ouvindo? Vamos Ô, passar a Vladimir, boa noite. Boa noite, Marcos. Opa, Você viu a entrei pergunta agora e aí? não peguei o caso do começo. Tá. Tem Oi, algum Marcos, outro? Virgínia. Ô, Virginia, tudo bem? Marcos, a gente é um paciente com câncer de próstata, metastático, sensível à castração, e hoje a gente tem várias opções de terapias, né, para esse paciente. E aí, qual seria a sua, considerando que ele tem comorbidades, né? Se isso seria um ponto decisivo para você pensar numa droga X ou numa droga Y, como é essa abordagem? Sem dúvida, né? Eu acabo escolhendo a terapia com base no perfil do doente e no perfil de efeitos colaterais, né? Por exemplo, paciente que é diabético, né? Eu acabo dando preferência, por exemplo, a enzalutamida ao invés da abiraterona por conta da necessidade de associar o corticoide, né? Então, esse sempre é um fator aí para a decisão. Eu acho que o X da questão aqui é isso, justamente, quando a gente pensa em algoritmo de tratamento, né, e pensando nas comorbidades do paciente, a gente tem que analisar o que é que a gente pode causar, né, porque isso no dia a dia a gente vai ter que ficar acompanhando, né. Foi discutido, continuando aqui, foi discutido com esse paciente sobre a necessidade de fazer a supressão dos níveis de testosterona de forma contínua, mas ele declinou. Não ia fazer castração química com análogo de LH-RH. Então, a gente acabou optando por fazer uma bicalutamida de uso contínuo e fazendo um segmento precoce. E um ano depois o PSA estava ali em torno de 10, testosterona de nível normal. Ele acabou evoluindo com ginecomastia, chegou a fazer radioterapia da mama, mas aí o PSA voltou a aumentar e a gente conseguiu fazer um novo PET com PSMA, que viu progressão de doença, né, aumento de número de lesões ósseas. Daí foi quando a gente iniciou um agonista de LH-RH, mas ele declinou outra coisa, não quis químio, não quis utilizar um antiandrogênico de nova geração, o PSA caiu, mas ele estava fazendo algumas aplicações irregulares por conta daquelas queixas de fogachos limitantes e uma diminuição de libido. Quando a gente olhou o PSA novamente, PSA alto, mas ele não estava em nível de castração. Então, pergunto aos senhores também sobre a questão da prescrição medicamentosa para alívio dos fogachos, se isso acaba sendo a prática no consultório de vocês, se vocês abordavam esse tipo de assunto com os pacientes. Gina, a gente pode passar também a pergunta aí para o Rafael, que ele já comentou alguma coisa em cima disso, mas assim, eu pelo menos tento que meus pacientes de câncer de próstata fiquem voltando com a gente também, que às vezes eles de repente eles ficam com o oncologista clínico, né, e deixam de passar com o urologista. Isso é uma queixa às vezes até dos próprios urologistas, mas eu acho que na primeira consulta a gente tem que solicitar que o paciente fique com a gente também, sabe? Porque você fica vendo até a parte prostática, de hematura e outras coisas, mas eu tenho sempre perguntado, sabe? E eu tenho visto, e já tem trabalhos mostrando, muito depressão nesses pacientes, né? Então, realmente, o bloqueio hormonal, os pacientes ficam deprimidos não só pela baixa de libido e falta de atividade erétil, etc., mas eu acho que a própria droga faz isso daí. O que é que você pensa, Rafael, quanto a essa parte da depressão? Eu sei que você já falou alguma coisa sobre o uso da venlafaxina, mas assim, tem trabalhos mostrando até um número de suicídio maiores nesses pacientes com terapia de deprivação androgênica, não é isso?
Não tenho dúvida que, fazendo uma analogia muito simplória, né, a terapia de deprivação androgênica está para o câncer de próstata, como, por exemplo, a mastectomia está para a neoplasia de mama. É algo que impacta muito na questão psíquica do indivíduo, na sua identificação enquanto gênero. Então, isso é um negócio que tem muito impacto, né? Então, claramente, depressão, ansiedade, distúrbios de sono, isso é algo extremamente comum nessa população, né? Como o Dr. Vladimir já falou, poxa, queda de libido, a piora de função erétil, isso de fato castiga bastante o aspecto psíquico do indivíduo em tratamento de neoplasia de próstata. Então, sem dúvida nenhuma, a abordagem rotineira desses dados, a abordagem rotineira deste assunto e o tratamento adequado, e aí eu elenco como primeira escolha, até por conta desse alívio dos sintomas vasomotores, como os fogachos, certamente a achabilonfaxina é a primeira opção e que deve ser levada em conta nesse momento. Vou me permitir só voltar à sua primeira pergunta. Eu acho que frente a todas as opções de tratamento atuais, sem dúvida nenhuma, não dá para não levar os fatores de risco em consideração. Esse paciente é um paciente super aterosclerótico, né, hipertenso, diabético, dislipidêmico, né, usando uma série de drogas, algumas até modernas, como a dapagliflozina. Né? Então, certamente, esse paciente é um paciente candidatíssimo a um olhar mais refinado para a indicação. Digo até mais, ele casa quase perfeitamente no HERO Trial, né, no estudo HERO, né, para o antagonista de NRH, né, via oral, claro, quando ele estiver disponível, liberado e tudo mais. Perfeito, doutor. Ô, Rafael, eu posso só fazer uma pergunta? Você tocou aí, desculpa, Virginia, tocou no antagonista via oral. Você acha que não vai reduzir a adesão dos pacientes ao tratamento? Porque, assim, esse paciente é doente crônico, né? Eu sei que o doente do cardiologista já toma muito remédio, né? Então, o cara toma a pressão, toma essa metformina, toma tal, 3, 4 remédios. Vai ser mais um, né? Entendeu? Se ele faz a injeção, a gente tem opções de fazer a cada 3 meses, né? Então, ele, teoricamente, seria mais fácil dele aderir, assim. O que você acha sobre isso aí? Eu acho que tem toda a razão, viu, Leandro? Eu acho que isso vai ser um problema de vida real. Que, óbvio, uma coisa é lá, o estudo randomizado, duplo cego, com as auditorias, com as pessoas contando comprimido. Isso é muito mais difícil. O indivíduo adere muito mais quando está em estudo, isso é clássico. Né? Eu acho que a vida real vai mostrar. Trata-se de uma droga quase milagreira, né? Via oral, castração eficaz, prolongada, menor perfil de efeito colateral, ainda morre menos de evento cardiovascular. Poxa, né? Eu acho que... Encontraram a resposta aí, né? Resolveram o problema. Nenhum problema. Cadê o defeito, né? E aí eu faço uma analogia, de novo, vou gastar 2 segundos de vocês. Quando no tratamento do infarto, a dupla antiagregação plaquetária começou com a S-clopidogrel, todos vocês sabem disso, dos idos de faculdade. Né? Passou um pouquinho, veio o ticagrelor, com posologia pior. O ticagrelor mudou mortalidade, mas tem que ser tomado 2 vezes ao dia. É um trabalho dioturno convencer o doente a tomar um remédio de pior posologia. Então, acho que isso vai depender muito desse trabalho corpo a corpo do oncologista, do urologista, do cardio-oncologista, de convencê-lo do benefício, né, dessa medicação no longo prazo. Mas eu concordo contigo, vai ser uma preocupação muito importante de mundo real, a aderência desses pacientes. E vocês lembram, né, quando a gente fala do HERO Trial, né, os outros efeitos colaterais não foram tão pequenos. Né, sintomas vasomotores na casa de 10%, 12% de fogacho. Então, vai ter um pessoal que vai tender a descontinuar o medicamento, sim. E eu acho que aí, nesse ponto, paciência, volta-se para os de longa duração. Mas eu sou ainda, só para falar, eu sou um defensor dos antagonistas, né? Se for trocar, eu trocaria por degarelins. E esses pacientes são polifarmácias também, né? Imagina. E os comprimidos, muitas vezes, que vão tomar essas novas terapias hormonais, são 4 de uma vez, tá? Aí eu uso um corticóide junto. Aí é muito... Sabe, Virginia, eu acho, só para complementar, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, que o doutor Lúcio Flávio fez parte há muito tempo, devia fazer uma campanha. Eu peço para o paciente, pelo amor de Deus, traga uma receita, imprima e plastifica a receita com todos os remédios, que a gente pergunta, qual é o remédio que você está tomando? Eu estou tomando aquele comprimidozinho branquinho. Isso deixa a gente... olha, gente, paciente idoso não pode ir para nenhum médico sem uma lista dos remédios. Que traga todos os remédios na sacola, mas traga os remédios.
porque isso é um problema diário da gente, viu? Verdade. Aqui, como o doutor Rafael... Pergunta rapidinho. Oi. Eu queria perguntar para o doutor Rafael, assim, se ele percebe, falando em adesão, né, uma boa adesão dos pacientes, acho que assim, o paciente que vai para o cardiologista, né, para acompanhar eventual toxicidade, já é um paciente diferenciado do paciente da nossa prática, né, que eles já não têm essa frequência da consulta com o cardiologista rotineira, né, a gente fica insistindo para o paciente ir, então acho que assim, o paciente já procurar para prevenção, para tratamento de evento adverso, né, do uso de terapias de deprivação androgênica, já é um paciente que provavelmente ele vai ter uma adesão melhor. Mas a sensação que eu tenho é que por mais que a gente tente, para alguns pacientes, prescrever a venlafaxina ou algum outro medicamento, quando o paciente, já existe um preconceito, né, o paciente já vê um antidepressivo, não estou com depressão, não vou tomar. Eu já escutei muito isso, não só de paciente com fogacho, mas principalmente os homens, né, já são um pouco mais relutantes em relação a isso. Então, como é que tem sido a sua adesão ao tratamento? Muito obrigado pela pergunta, viu, Karine? Eu vou até juntar com outra coisa. O sonho de todo cardiologista é que todo paciente em acompanhamento com o oncologista e recebendo quimioterapia passasse conosco. Mas eu já vou te dar um dado de vida real. Eu falei no início, eu cuido de muitos pacientes oncológicos, né? Eu estou num hospital que basicamente tem muito movimento oncológico e a aderência desses pacientes ao cardiologista é baixa. Você tem toda a razão. E mesmo nessa faixa diferenciada da população, que tem convênio, que tem um grau de escolaridade maior, muitas vezes eu os vejo internados e eles não voltam. Eu até entendo pelo fato de que o tratamento oncológico é um tratamento muito crônico, muito longo. Ele já convive muito com vocês, oncologistas. Então, realmente, adicionar um médico a mais na conta é sempre ruim. Então, eu acho que tem esse aspecto, sim. Em relação especificamente ao antidepressivo, é claro que isso vai muito de... Eu coloco a venlafaxina nesse contexto de tratamento de fogacho de forma análoga ao que eu coloco, por exemplo, a pregabalina, o lírica, quando a gente fala de dor. Perfeito. Vou falar um negócio meio feio, mas é como se... Depende de como você vende a história, né? Não é, obviamente, talvez até tenha depressão lá, talvez até você esteja reconhecendo esses sinais de depressão, mas vai ter que ser colocado como uma forma para tratar um sintoma. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Definitivamente não é fácil. Está absolutamente correta. Mas talvez o jeito de se colocar talvez mude um pouco a aderência. Mas é basicamente isso, né? Tem que tentar convencer o que você vai melhorar o sintoma e não que você está taxando o paciente como depressivo. Isso, de fato, é um problema muitas vezes nas nossas consultas ambulatoriais. Você tem toda a razão. Acho que realmente... A gente tentar realmente focar, né, que aquilo ali está incomodando a vida dele, que é uma forma de tentar melhorar, né? Exato. Eu queria aproveitar para fazer 2 comentários rápidos, né? Primeiro, em relação isso que o Idel falou, né, de uma possível baixa adesão do Relugolix, né, por ser oral. Mas, assim, eu tenho uma experiência boa com o Decarylix, eu tenho alguns pacientes que fazem uso, realmente, para mim, é uma preocupação desde o início, e eu escolho, né, como terapia de deprivação androgênica para uma população considerável, né, já que a maioria dos pacientes, realmente, eles já têm alguma disfunção cardiovascular, né, ou então grandes fatores de risco. Mas realmente é muito difícil para os pacientes que vão usar por longo prazo, né, porque dói muito, né, por mais que a gente tente utilizar mecanismos de compressa gelada, compressa morna, né? E é mensal, né, Karine? É mensal, né? É mensal. Então, assim, a gente orienta bastante, a enfermagem orienta bastante, coloca a compressa antes, orienta a colocar a compressa em casa, né? A gente muitas vezes dá medicamentos para diminuir a dor, o desconforto, mas é uma queixa crônica, né? Acho que a Virgínia, o Márcio, que estão aí, assim, tem essa experiência. Os pacientes se queixam bastante. É difícil, por exemplo, um paciente que vai usar por 3 anos, a gente conseguir manter os 3 anos, porque por mais que a gente reveze os lados, mas às vezes quando ele vem 2 meses depois para fazer o mesmo lado, eles ainda estão com incômodo, né, da injeção que eles tomaram 2 meses atrás. É completamente diferente, né? É a facada todo mês, né?
E dói muito mais do que o Zoladex, por exemplo, né? Então, talvez, por mais que a gente tenha que lidar com essa dificuldade, né, da aderência, né, vai ser realmente uma comodidade posológica muito melhor, eu acho. E um outro ponto que eu queria comentar é que a Virginia citou esse paciente, né, com o uso da bicalutamida, porque ele realmente não queria utilizar um bloqueio central. E aí, talvez hoje, Virginia, a gente pudesse se animar um pouquinho com os dados do estudo do LACOG, né, e utilizar esse bloqueio periférico de forma isolada, né? A gente tem pelo menos um fase 2 aí mostrando que não é tão ruim usar só, né, sem o bloqueio central. Hoje a gente já poderia pensar nessa possibilidade. Não vou mais atrapalhar não, continua, Virginia. Imagina, Vamos lá, Virginia. Ótimo, aqui Muito foi bom. uns artigos, são antigos até, mas tem essa publicação na Lancet em 2010 falando justamente sobre as possíveis medicações, e acaba que a venlafaxina é uma opção, sim, que a gente utiliza. A gente que faz consultório de outros tumores também acaba, por exemplo, para mama, que a gente tem que fazer a castração dessas mulheres, que os fogachos são muito frequentes, a gente acaba associando não a venlafaxina, às vezes mais a desvenlafaxina por conta de interação com o tamoxifeno, que é a grande maioria das vezes a droga que a gente utiliza. Mas para o homem, não é acostumado a sentir fogacho, né? Então, a mulher já tem essa sensação de menopausa, mas para o homem aquilo é novo. Então, é um grande desafio realmente começar a medicação. Então, voltando ao caso, o paciente foi orientado a voltar, no caso a gente escolheu a gozerelina para ele a cada 3 meses, conseguimos iniciar uma abiraterona com a prednisona, o PSA caiu e a testosterona em níveis de castração, e a questão sobre o screening da densidade óssea, se isso realmente faz parte do acompanhamento, né? Do inicial dos pacientes que entram em supressão de testosterona. Aqui eu coloquei uns dados, né, em relação ao uso de agonistas de NRH que vão diminuir a densidade mineral óssea nos homens com câncer de próstata. E quando a gente vê a questão das fraturas, o risco de fratura resultando em hospitalização vai ser maior naqueles pacientes que têm realmente a testosterona suprimida. Então, no guideline e no NCCN, quando a gente vê os princípios da terapia de deprivação androgênica, eles orientam que a gente deve informar o paciente sobre os eventos adversos, né, antes de iniciar o tratamento, e aí fazer a triagem e o tratamento da osteoporose baseado pelo score do FRAX, como o doutor falou, do National Osteoporosis Foundation. Então, a gente indica denosumab, ácido zoledrônico, menos comumente o alendronato, quando tem esse risco de fratura que justifique a terapia medicamentosa, e é uma dose mesmo de osteoporose, né? Um tratamento diferente quando a gente fala de doença metastática resistente à castração. Aqui, mais uma vez, focando, né, em relação ao nível de testosterona e o maior risco de fratura. Outro ponto era o que a gente acabou de abordar sobre os análogos, né? Sobre os agonistas, sobre os antagonistas, considerando que ele é um paciente hipertenso, diabético. Se essas comorbidades são pontos para mudança, para você escolher um agonista ou um antagonista ou não. Você escolhe de acordo com a posologia do paciente. Acho que a Karine explicou um pouquinho, não foi, Karine, sobre isso, das opções, né? As dificuldades que a gente encontra em fazer o uso do Degarelix, por exemplo. Eu realmente tendo a tentar usar o Degarelix. A maioria dos pacientes a gente consegue, né, vai tentando manejar, mas eventualmente alguns pacientes, né, se incomodam muito, a gente acaba trocando aí no meio do caminho, né? Mas esses pacientes realmente de mais alto risco cardiovascular, com comorbidades importantes, eu tendo a começar assim com o Degarelix. Mas o Degarelix, Karine, o Degarelix para a saúde suplementar, né? Para o SUS não tem acesso ainda, não é isso? É isso que eu ia falar. Alguns convênios, às vezes, a gente tem até um pouco de dificuldade, tem que fazer um relatório, mas, de uma forma geral, a gente consegue virtualmente 100% dos pacientes de convênio. No SUS não tem essa possibilidade. E o preço é mais ou menos o mesmo do Degarelix mensal para o Zoladex? O Degarelix é mais caro, né? E assim, até as clínicas, de uma forma geral, se queixam porque tem mais dificuldade de negociação, mas, assim, na nossa prática, isso acaba não interferindo muito, né, na nossa conduta.
quando o paciente tem indicação, a gente solicita e, via de regra, todos os pacientes conseguem, sim. Vou fazer uma pergunta para o Rafael, posso? Pode, Rafael, vamos lá, Idel. se você for comparar o agonista com o antagonista e com a orquiectomia, com a castração cirúrgica, no doente que vai usar de maneira contínua, você tem um maior ou menor risco de eventos cardiovasculares? Ótima pergunta. É difícil, a resposta torna-se difícil pelo fato da orquiectomia não ter esse dado. Então, vou usar dados indiretos até de outros eventos adversos da orquiectomia, que por tratar-se de uma castração definitiva, né, é difícil ser maior do que, é impossível ser maior que a orquiectomia, a tendência é que ela se associe a eventos cardiovasculares de maneira mais relevante. Então, objetivamente respondendo, a minha escolha, eu estou razoavelmente convencido, depois de tudo, de todas essas evidências mais atuais, que a primeira escolha certamente seria do antagonista, né? Parece ter um perfil de efeito colateral menor, menos mortalidade cardiovascular, e eu certamente deixaria a orquiectomia num segundo plano, pensando no potencial de eventos cardiovasculares. Mas isso vocês sabem todos. Isso nunca foi comparado head to head, né? Então nunca foi comparado um contra o outro. E assim, Rafael, qual é exatamente o mecanismo do antagonista nessa redução? Estou pensando no longo prazo, assim, naquele doente que vai usar continuamente, sabe? Porque tem essas questões de aderência, tem questão do custo, da saúde, mesmo na saúde suplementar, né, da saúde financeira, do sistema de saúde como um todo, né? Se você colocar esse ponto especificamente financeiro na balança, a orquiectomia ela vai sair na frente de todos esses dois outros métodos, entendeu? Mas assim, no longo prazo, qual o mecanismo que justifica e você acha que realmente o antagonista ele tem essa vantagem no longo prazo, no doente que vai usar continuamente? De fato, essa é uma resposta que ainda padece de resposta, né? Usando os dados que nós temos, né? Quando a gente usa o dado do Dagarelix, a gente viu que os pacientes que têm fatores de risco cardiovasculares, a separação entre as curvas se dá de modo consistente. Então, o racional primário seria de que, poxa, o agonista vai gerar um efeito flare, vai haver um aumento de hormônios androgênicos por um determinado período, e isso poderia atuar na balança, né, para progressão de doença aterosclerótica. E a gente sabe que todos nós, né, se a gente entrar em estados de deprivação de hormônio sexual, você também caminha para o outro lado, que é para o aumento do risco cardiovascular. Exemplo clássico, mulher tem menor risco cardiovascular, menopausa, ela em 10 anos ela empata em termos de risco cardiovascular com o homem. Então, está claro que o excesso, como por exemplo nos esteroides anabolizantes, como a deprivação de hormônios sexuais, está associado com risco cardiovascular. Outra coisa de médico velho igual eu, na década de 90, começo dos anos 2000, indicava terapia de repouso hormonal para todas as mulheres pensando em redução de eventos cardiovasculares. Matou-se muito mais por conta disso. Houve aumento dos eventos cardiovasculares com reposição hormonal. Então, quer dizer, os dois lados vão ser ruins. Eu acho que acaba que veja, a taxa de eventos cardiovasculares nos antagonistas também não é desprezível, né? Ela é bem menor do que dos agonistas, do GNRH, mas não é desprezível. Então, acho que de mecanismo fisiopatológico, o agonista tende a aumentar a mortalidade por conta desse efeito flare inicial. Então, o indivíduo passa por um hiperandrogenismo e depois rapidamente cai para o hipoandrogenismo. Acho que esse desbalanço pode realmente, né, atrapalhar a placa aterosclerótica, coisa que o antagonista não vai ter. Ele vai antagonizar e pronto, então ele vai para um lado da balança apenas. E nem a orquiectomia. Em relação à orquiectomia, eu acho que o único ganho da orquiectomia, de fato, vai ser a questão financeira, né, a questão econômica. Né? Mas a orquiectomia não tem efeito flare. Eu sei que estou te colocando na parede, mas é que isso é uma coisa que me intriga, sabe? Porque, assim, o que me parece é que, na verdade, no longo prazo, eu questiono se a gente tem todo esse benefício, porque me parece que talvez no longo prazo, o aumento cardiovascular é pela deficiência androgênica. Se eu estou fazendo a deficiência androgênica, seja com um antagonista ou com um agonista,
ou com orquiectomia, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Não sei, posso estar falando uma grande besteira. Entendeu? Não, Ideal. mas você tem um ponto. Não, mas Del, não tem um efeito flare, não tem um efeito flare, mas é definitivo. Você vê, por exemplo, eu achava, hoje a gente vê com o análogo, muitos pacientes param o análogo e sobe a testosterona normal. O cara volta a testosterona normal, né? Com a castração você não tem isso. Em 3 horas de castração vai pela metade. Eu já vi paciente chegar em maca com hiperscan de metasócio, faz a castração e ele sai andando, mas esse efeito vai ser definitivo, né? E com Aliás, análogo você vê que volta a testosterona. Volta e volta bem, viu? e reforçando o que você está dizendo, né, o estudo HERO é um estudo muito bonito. Acho que vale a pena quem ainda não leu, lê-lo. Que ele também mostra a recuperação androgênica depois da suspensão. Naturalmente, o agonista usado, o Leuprolide, é um agonista de depósito. A recuperação é um pouco mais lenta, né, mas poucos dias / semanas depois da suspensão da medicação bioral, um indivíduo já recupera a testosterona. Eu acho que esse é o grande divisor de águas, né? Eu acho que o indivíduo vai ter aquele período de aumento do risco cardiovascular, mas se for possível, se ele ficar livre de doenças, enfim, né, ele vai voltar a ter o benefício dos seus níveis de testosterona. Talvez, de fato, esse seja um grande diferencial. Mas é fogo, viu, Devano? Você não está me colocando contra a parede, não. É que essa pergunta não tem resposta. Do ponto de vista da literatura, ela não tem resposta. Mas o seu racional é perfeito. Porque, no fim, tudo vai ficar sem androgênio. Né? Esse assunto a gente vai trazer o Rafael para falar no GTUR presencial, se Deus quiser, quando voltar o pós-pandemia aí. E realmente esse tema é fascinante. Mas, Virgínia, a gente está com o horário meio avançado, é fantástico. Eu ficaria mais 2 horas aqui também, mas vamos ver se a gente alguém perguntou aí. Deixa só o Marcos falar, Vlad. Vladimir. Vamos abrir uma pergunta para o Marcos, a última pergunta para o Marcos, e Virgínia toca para a gente finalizar. Virgínia. Tá bom. Tá. Só um comentário rápido, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu cheguei a ver dados na literatura de que o aumento do risco cardiovascular associado ao uso dos análogos teria um mecanismo fisiopatológico relacionado também à ativação de linfócito e aumento da inflamação do endotélio vascular. Então, talvez aí tivesse aí alguma explicação do porquê do análogo ter esse aumento e o antagonista não ter. Tem toda razão, Marcos. Inclusive, no meu slide de fisiopatologia, a gente trata exatamente sobre isso. Né? Parece sim haver uma ação direta do análogo do GNRH, aumentando a ativação de célula T, aumentando a inflamação intraplaca aterosclerótica e sim, mais eventos cardiovasculares como AVCs e infartos. Perfeito. Aqui, como já tinha comentado, já foi até citado, né, esse artigo na aula do Dr. Rafael. E mostrando só, para exemplificar, o Degarelix realmente ele promove essa ação histamínica aqui na região onde é aplicado. Essa aqui foi uma foto de um paciente nosso mesmo. E como a Karine falou, imagina, todo mês isso acontecendo, vai para um lado, para o outro, aplica de um lado para o outro, realmente pode incomodar bastante. E aqui a gente vê um Zoladex, por exemplo, uma gozerelina, agulha bem discreta, bem fininha, né, assim. A gente faz a cada 3 meses, né, a aplicação. Aí, para exemplificar, faz o gelinho antes, se tiver gordurinha aí, melhor, né, porque dá para fazer uma prega aqui boa e tá, aplica, porque a agulha realmente ela é grande, mas é muito rápida a hora da aplicação, foi bem rápida aqui. Mas lembrando que isso é a cada 3 meses, né. Então, voltando para o caso, a gente começou o tratamento dele com a abiraterona, ele declinou o remédio, começou a tomar, sentiu muita fadiga, inchaço, não quis mais. E aí eu tinha sugerido essa pergunta em relação à abiraterona sobre os efeitos colaterais que poderiam acontecer, e aí que colocando os dados aqui do Stampede do Latitude, né, falando sobre a abiraterona, que é as desordens cardiovasculares, hipertensão, alterações das enzimas hepáticas, edema e hipocalemia, eles podem acontecer. E aí, quando a gente olha na bula da abiraterona, como a gente monitora esse paciente? Acompanhando os níveis de transaminases séricas e bilirrubina, o baseline, a cada 2 semanas dos primeiros 3 meses, e depois a gente acaba acompanhando mensalmente. E pressão arterial, potássio e retenção hídrica vai ser monitorado de forma mensal, e isso por conta do efeito mineralocorticoide associado à terapia, né? Ele tinha declinado no momento a abiraterona,
E aí, considerando as outras possibilidades de medicação, talvez uma palutamida também pudesse ser uma opção de escolha para esse paciente que tem outros tipos de efeitos colaterais associados à palutamida. Eu pego os dados de segurança do Titan, que foi o estudo que levou à aprovação da palutamida no cenário sensível à castração, mostrando que rash, fadiga é bem frequente. Eu reforço até que essas drogas, elas são fáceis de fazer, que a gente está falando da exceção, né? Mas, assim, são medicações fáceis. Mas quando a gente descreve aqui, por exemplo, rash, fadiga, quedas, hipotiroidismo, o hipotiroidismo não tem nenhum grau 3, é realmente os graus menores. E em relação ao rash, eu coloco aqui em torno de 27% dos pacientes que apresentaram, né? Então, a gente acaba ajustando a dose desses pacientes, por exemplo, paciente que apareceu com rash cutâneo, utilizar antihistamínicos orais, corticoides tópicos, até 19% ainda receberam corticoide sistêmico. Então, a gente, se tiver uma toxicidade grau 3 ou então algum evento adverso intolerável, a gente suspende o remédio, espera que melhora, volta para grau 1 e aí a gente avalia se retoma na mesma dose ou então se faz redução de dose. Lembrando que a palutamida, a dose de 60 miligramas, são 4 comprimidos por dia. E agora, a aprovação super recente, do dia 17 de agosto desse ano, a enzalutamida também está aprovada no cenário da doença sensível à castração. Nesse cenário que a gente comenta agora, que é do caso clínico, ele acabou ficando resistente à castração, ele está no nível de castração, mas o PSA aumentando. Aí a gente vai considerar a próxima terapia dele avaliando o ganho de peso, avaliando a questão do colesterol, triglicerídeos, hiperglicemia, avaliando o paciente por inteiro. Nele, a gente acabou optando pela enzalutamida porque a gente não acredita que ele falhou a abiraterona, ele declinou, né, a medicação por conta dos efeitos colaterais. E aí, usando os dados do Examed, que é do cenário sensível, né, que é o estudo mais recente, mostrando que a hipertensão, fadiga, quedas seriam os sintomas realmente mais comuns desse paciente. É mais fadiga, na verdade, hipertensão, né? Ele é uma medicação muito bem tolerada. E o ajuste da dose, isso aqui está bem explicadinho na bula também, chegando até grau 3, ou então um evento adverso tolerável, né? Suspende, avalia o paciente, diminui o grau de intensidade de efeito adverso, e aí a gente volta com a mesma dose, ou então dose reduzida, é individualizado mesmo a questão da terapia, do retorno. E foi isso. Era esse o caso. Vou tirar aqui meu compartilhamento. Eu estava certo, Pessoal, Virginia, que a gente ia chegar no infarto aí, mas graças a Deus. Pessoal, então a gente quer agradecer aí o Rafael. Rafael, com certeza, se prepara aí que pós-pandemia a gente vai realmente trazer você para aula de GTUB presencial aí. E realmente foi fantástico. É um assunto muito, muito bacana, muito interessante para todos que fazem a urologia e para a própria cardiologia. Muito bacana. Agradecer a Virginia pelo caso clínico, foi bem objetivo. E agradecer a SBU em nome do Dr. Romel, presidente da SBU Ceará. Não sei se ele está aqui, quer finalizar. Está aí, Romel? Acho que o Romel não está aqui. Idel, então conclua você aí. Quero agradecer também a participação de todos e outros eventos. A gente vai falar sobre esse assunto tão empolgante. Pode finalizar, Idel. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todos aí. Na verdade, o mais importante é realmente a presença de vocês. A SBU tem feito esses eventos exatamente para motivar os urologistas e motivar os urologistas nesse tema, que muitas vezes não é um tema tão atrativo, porque não é cirurgia. O urologista não é um cirurgião por natureza, mas eu acho que é importante também a gente fomentar essas questões do tratamento do câncer de próstata, e essas novas gerações de urologistas aí, ao qual me incluo, tem cada vez mais se interessado por esse tema, e eu acho que é sempre importante a gente poder discutir. Agradecer também a presença do Rafael, espetacular, de verdade. Como o Vlad comentou, nós vamos trazer você aqui para presencialmente poder abrilhantar aí uma aula aqui no GTUC. Agradecer a Virginia demais aí, que se preparou
e se dedicou a estar aí com a gente. Obrigado demais por também, e parabéns pela apresentação, espetacular o caso, você vê que todo mundo pôde participar. E agradecer mais uma vez as telas, não sei se a Virginia ou o Rafael querem falar alguma coisa para poder encerrar. Vidal, só quero agradecer mais uma vez, foi uma hora que passou voando, foi ótimo, é um assunto que é extremamente palpitante, também na cardiologia. Agradeço a você, né, pelo convite, né, e foi difícil a gente conversar inicialmente, então agradeço imensamente pelo convite. Admir, eu agradeço pela moderação e na figura do presidente Romeu, agradecer a todos pelo convite. Foi uma satisfação e será um prazer ir à bela Fortaleza, né, conversar com vocês pessoalmente. Eu sou Abraço a todos. Também. Boa noite. Obrigada pelo convite. Vitinho, abraço. E fazer o convite, semana que vem a gente não tem, mas na outra semana a gente vai ter um momento que vai falar da parte mais prática de implantação de um serviço aí de hormonioterapia e de uso de drogas na sua clínica. Vamos ter a presença do professor Lúcio Flávio abrilhantando a nossa noite com uma aula falando da parte de legalização e de prescrição da hormonioterapia. Então, eu queria convidar todos vocês aí para o dia, acho que dia 30 de setembro, né, que é a outra quarta, que há 15 dias está aí com a gente também. Boa noite a todos. Boa noite. Vozão, viu, Idel? Vozão agora. É agora. Vamos ganhar. Tchau, valeu.